Colossenses, deixa aberto aí, eu quero... vou ler depois com você um texto. Galera que estava hoje no Rampa Júnior já sabe o texto que eu vou ler, mas eu vou acrescentar um contexto. Gente, na verdade, quando essas semanas aí que eu fiz essa maratona não sei se é 8 episódios que tem, eu não me lembro agora. São 9, boa, esse sabe tudo. Isso aí, vai me corrigindo aqui. Vai me corrigindo aí, cara, que se eu errar aqui... Principalmente os nomes dos atores, Ho Shin Kang, Tan Soo Choo, Pen Sam Pho, que é os 3 principais, né? E a Tan Son Tae, que são... Por quê? Round 6, gente, vamos lá, vamos fazer um resumo da série e depois a gente entra na palavra. O Round 6 é uma série coreana, para quem não assistiu, vai assistir ainda. Tá lá no Netflix e é uma série que ela foi... A característica dela é que a Netflix lançou uma propaganda dizendo que era uma das séries mais violentas que ela ia transmitir. E quando a gente vai ver, realmente se assusta primeiro com o número de mortes que tem na série. É uma série que não é apropriada para menores de 16 anos. Depois vou conversar com seus pais. E ela é uma série que ela tem uma conotação de uma história por trás muito curiosa. Preste atenção aqui, eu sei que você... que é rato de internet, você deve estar com aquela noticiazinha que é eu sei, isso aí que você está falando, eu já sei, mas não é isso que eu vim trazer para você na mensagem. Mas essa série ela tem uma característica muito curiosa. O diretor da série, desse seriado, o Round 6, na verdade, o nome é Squid Game, né, o jogo da Lula, ele falou que quando ele criou a história, o roteiro, ele foi num ano em que ele estava endividado financeiramente, estava muito mal de finanças. E ele estava numa fila de uma empresa, de uma empresa do governo, igual faz Bolsa Família, mais ou menos assim. E ele estava indo buscar um recurso financeiro para aqueles que estavam endividados, que o governo coreano, da Coreia do Sul, faz uma bolsa auxílio para pessoas que têm uma dívida com o próprio governo. Então, eles ajudam essa pessoa a tentar abrir um negócio, a tentar se manter, para que futuramente ela possa... pagar essa dívida. E quando ele estava nesse momento bem delicado da vida dele, ele já tinha feito, ele era alguém que escrevia algumas histórias para o cinema coreano, e ele resolveu escrever um roteiro do que seria um jogo que convencesse as pessoas que tivessem dívidas muito grandes a participar desse jogo, e o pagamento, quem chegaria até o final, receberia um montante daquelas dívidas daquelas pessoas que foram eliminadas durante o jogo. E a série ela é baseada nessa história que ele começou a criar por causa da condição que ele estava na época. Então ele criou essa história e aí acabou criando esse roteiro fantástico que você vai ver lá, e a história realmente ela tem uma conotação muito, muito interessante. Só que aí vai a mente criativa, né? Como é que uma história que vai falar de pessoas endividadas, que era uma realidade da Coreia, na época que ele escreveu, início dos anos 2000, como é que essa história se tornaria atrativa? Ele precisava incluir um elemento que fosse diferente, além de ter das pessoas receberem um cartão em que elas receberiam uma condição de que sua dívida ia ser paga, se ela ganhasse o jogo. Show. E aí ele colocou uns elementos que são brincadeiras infantis tradicionais na Coreia. Ele começou a colocar alguns elementos, como se você fizesse uma história... Você criasse uma história, você precisava criar alguma coisa que fosse um apelo popular. Falar de dívida talvez não seria tão bom assim. Falar de dívida não é bom, né? Você quer falar de coisas boas, você quer falar que você está bem. Mas você imagina você criar uma história em que você está contando uma condição de pessoas que estão empobrecidas, pessoas que estão desesperadas, mas que você precisava criar um elemento que pudesse trazer essas pessoas para essa história. E ele vai lá e inclui jogos infantis, brincadeiras populares para crianças. E aí começa o roteiro da série, já lá com batatinha frita 1, 2, 3, a ponte de espelhos, de vidro, né? Que mais? Vai me lembrando aí, gente. A do biscoito, de açúcar. Vai lá, me ajuda aí, me auxiliar. Que mais? Cabo de guerra. E por aí vai. Tem lá o Jijanki, que hoje eu quase não falei de manhã. Jijanki, para quem não sabe, são dobraduras de papel. Quem já fez aqui aquele cisnezinho de papel? Ninguém aqui, que pena. Ô, geração tão nova que não sabe nem o que é. Ó, lá atrás tem um garoto de 12, 13 anos que... Quantos anos você tem? É o Caio que está aí? Caião, você está com quantos anos? 11? Já fez dobradura de papel? É craque em dobradura de papel? Porque você sabe que eu ia te chamar de correr aqui para você fazer uma, né? Fica tranquilo.
Então tem lá o dobradura de papel, que eu descobri que na Coreia chama de Janki. Estou gastando um pouquinho aqui do coreano, só para dar uma... E deixar o Felipe tonto também, que toda hora eu estou aqui, né, Felipe? Vou parar, vou fixar aqui. E aí, então ele criou esses elementos e isso conseguiu fazer com que fosse um apelo que trouxesse o telespectador. Dito e feito, a série teve muito sucesso na Coreia, Netflix comprou os direitos, colocou na grade e hoje ela é a número 1 em visualizações, aí, batendo quase o recorde de uma série de romances que tem lá, que eu esqueci o nome agora que eu ia falar. E ainda tem a bonequinha lá que já tem pastores adotando no culto, né? Que já me mandaram uma foto ontem de pessoas que levantam no meio da mensagem para beber água, são extremamente fuziladas durante o culto. Mas, brincadeiras à parte, a história é basicamente essa, round 6. Mas onde eu quero chegar? Eu coloquei aqui essas 3 frases no cartaz, aqui na propaganda, né, que eu chamei para o culto de hoje, pegando o gancho da série que está fazendo sucesso, e se você ainda não viu, até porque, gente, se eu só explicar os símbolos, né, o quadrado, o triângulo e o círculo, na verdade, eu hoje até falei de manhã lá com a galera, não é sobre o PlayStation. Muita gente estava achando que os caras eram os controles do PlayStation. É isso aí, é o jogo da Lula, perfeito, o garoto é bom. Já jogou o jogo da Lula? No final do culto, me procura, nós vamos brincar ali no pátio. Vou deixar você ser o cara de dentro da Lula e eu vou tentar te tirar lá. Beleza? Chique figura. Mas aí o jogo da Lula, ele tem esses 3 símbolos, as 3 figuras geométricas, e ele trabalha uma brincadeira em que você tenta entrar no território do oponente, o oponente tem que tentar evitar que você entre. Então, basicamente, e é justamente o jogo do round 6, porque o vitorioso do jogo da Lula, do Skid Game, acaba ganhando a fortuna do porquinho milionário, que é a dívida de todos os 456 participantes do jogo, acumulam as suas dívidas e pagam milhões e milhões para o ganhador, para um só ganhador. Então vamos lá, vamos para a palavra então, que acho que eu já te dei aí conteúdo demais da série. E eu, quando eu estava assistindo a série... Opa! Eu dei muito spoiler? Posso parar aqui? Não preciso dar mais spoiler, não? O do velhinho eu já falei no começo, né? Já quebrei. Mas eu vou falar de um outro velhinho diferente aqui hoje na nossa história. Eu vou falar de um velho chamado Paulo. Aí você vai pegar o manto aí. Mas olha só que interessante. Eu encontrei vários paralelos de um texto da Palavra de Deus. Pode colocar para mim o primeiro slide, Colossenses, no capítulo 2. Coloca aí para mim, está aí. Olha ela aí, está aí. Para quem não conhece, é a Chontsanta, é o nome da boneca. Da história lá, Colossenses capítulo 2, no verso 11 ao 17. Abre comigo a sua Bíblia aí, por favor, e vamos passear um pouquinho, e a gente vai brincando um pouco com a série, e vamos conversando aí a respeito. Colossenses capítulo 2, deixa eu pegar um recurso audiovisual meu particular aqui, meus óculos. Abre aí, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Que eu achei ela mais adequada para a gente compreender a leitura, até por causa do meu público hoje está um pouco também variado, com gente mais nova. Olha, Minalba geladinha. Patrocínio. Colossenses capítulo 2, do verso 11 até o 17, diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pelo qual somos libertados do poder da natureza pecadora, pois quando vocês foram batizados, vocês foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos. Fala assim para mim, espiritualmente mortos. Por causa dos nossos pecados, dos seus pecados. Fala, por causa dos meus pecados. E agora deixa comigo aqui. E porque eram não judeus, ou seja, gentios, e não tinham a lei com vocês. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Jesus Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Diz assim, Deus perdoou todos os nossos pecados. E anulou a conta da nossa dívida. Fale, anulou a conta da nossa dívida. Vai pegando o manto aí. Está falando da história do round 6, é sobre endividados. E aqui está falando que Jesus
Por meio de Jesus, Deus ressuscitou a ele, Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Nós vivíamos pela lei e agora nós vivemos pelo perdão do Pai, porque nós reconhecemos os nossos pecados. Por isso a nossa dívida está paga. O que está dizendo aqui o apóstolo Paulo à igreja de Colossenses. Ele acabou com essa conta. Fala assim, ele acabou com essa conta. Como é que Jesus nos deu a condição que essa conta fosse exterminada, acabada, essa dívida fosse paga? Pregando o teu filho Jesus na cruz. O texto está dizendo aí, pregando na cruz, pregando essas contas na cruz por meio dele. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais, dos principados e de potestades espirituais. Todo o governo maligno que estava sobre a nossa vida, na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço muito alto para que nós não tivéssemos mais dívidas. E hoje nós lembramos, por simbologia, de que o sacrifício do corpo e o sangue derramado não mais nos faz devedores de alguma coisa. A série conta sobre um grupo de pessoas endividadas, desesperadas, que fazem o que querem ou o que não querem para exterminar o outro, matar outras pessoas, para defender aquilo que era uma dívida consigo mesmo. Só que o apóstolo Paulo, em Colossenses, diz para nós que isso não é necessário. Não é necessário que eu menospreze o meu irmão, não é necessário que eu fale mal de outra pessoa, não é necessário que eu exponha a vergonha de outra pessoa, não é necessário que eu exponha a minha vergonha, porque quando eu sou perdoado em Cristo, eu tenho as dívidas pagas na cruz. Eu quero que você hoje pegue isso como um entendimento muito sério do que é alguém viver debaixo de uma condição de dívida, sendo que ele tem a condição de não precisar mais se sentir endividado por alguma coisa. Sabe qual que é o nosso maior erro? Ou talvez a nossa falta de conhecimento? É que nós carregamos uma dívida que nós não precisamos mais. Alguns de vocês, jovens, ainda carregam dívidas, por quê? Porque vocês ainda pensam que não conseguem atingir ao perdão de Deus sobre a sua vida, porque você tem medo de não conseguir vencer uma condição do pecado. Mas entregue a tua vida a Jesus e você vai entender o suficiente para isso. Só que muitos estão dando passo para trás. Muitos estão diante dos olhos e estão se movimentando, achando que se eu fugir, eu não vou precisar prestar contas com Deus, porque Deus vai me penalizar, vai me castigar. E a palavra de Deus fala o contrário. O apóstolo Paulo estava dizendo para essa igreja em Colosso: vocês têm que prestar atenção no que eu estou tentando dizer a vocês, que antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa do pecado de vocês. Gente, o pecado nos mata espiritualmente. O que a Bíblia está dizendo aqui é que eu e você, quando deixamos o pecado ser muito maior do que o perdão de Deus, com certeza ele vai matar você espiritualmente. Qual que é a morte espiritual de todo cristão? É você se sentir fraco diante da condição do Deus que você tem. Você começa a se sentir distante, você começa a achar que a palavra não vai ter força sobre você. Se você ler a segunda carta aos Coríntios, principalmente os últimos versos ali do apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala sobre o poder do aperfeiçoamento. Ele fala da possibilidade que eu e você temos de condicionar a nossa vida para Deus, para que Ele nos torne mais perfeitos quando chegamos perto dEle. A palavra diz sobre o poder de nos aperfeiçoarmos. O texto, a palavra é catártizo. É quando você pega algo que foi danificado e Cristo vem e coloca plenamente o conserto sobre aquilo que foi danificado. E é quando a minha vida e a sua está totalmente no pecado, e aí o catártizo de Deus vem, que é Cristo Jesus, e faz o remendo, ele conserta, ou ele faz aquela restauração plena na minha vida e na sua vida. O que Paulo está dizendo aqui agora em Colossos, na igreja de Colossenses, é que eu e você precisamos entender, ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Deus levou, por meio de Jesus, todas as nossas dívidas lá na cruz do Calvário. Só que nós jovens, talvez você que está aqui, ainda não tenha compreensão do poder que é isso sobre a sua vida. O dia que você adotar isso com muita convicção, você vai ver quantas mudanças vão acontecer. Alguns de nós ainda não temos essa garantia.
Alguns de nós perdemos essa garantia. O texto continua, diz assim, verso 14, 15 aqui, e anulou a conta da nossa dívida, ele acabou com essa conta pregando-a na cruz, verso 15, e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Não há mais regência para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não vive mais sobre a regência do mal. Alguns de vocês têm medo. Alguns de vocês ainda têm medo de ações de demônios. Nós ainda encaramos enfermidades como algo que... essa semana eu estava conversando com a Raquel, eu estava falando com ela, Raquel, há algum tempo atrás, eu tenho, por todas essas experiências que a gente tem em família, com relação à enfermidade, eu aprendi, ontem até acho que eu falei também com o pessoal no Hub School, eu comecei a enxergar além do sofrimento. Para o cristão, quando você mergulha na palavra, quando você começa a compreender o poder do perdão, você começa a olhar por trás do sofrimento. O sofrimento já não é mais a primeira barreira na sua vida. Quando você começa a ter uma condição que te limita, você sabe que uma enfermidade na tua família, uma enfermidade em você te limita. Te limita, porque nós não somos o Senhor para cuidar de todas as coisas, mas nós temos que confiar nele. O problema é que nós, quando não temos a cura, nós nos frustramos e deixamos de acreditar que Deus é possível de curar alguma coisa. E a gente substitui isso. Nossas fraquezas... Gente, essa série, ela mostra um pouco disso. Quando eles vão, e um grupo maior, né, tem aquela fatídica cena lá, quem assistiu a série, deles tem que apertar o botão verde ou o botão vermelho. Se todos eles, dentro da cláusula, a grande parte, apertar o verde, eles não... Acho que é o verde mesmo. Eles vão sair do jogo. Eles saem do jogo. Eles vencem a cláusula do cara que está comandando aquele jogo ali. E aí o que acontece, a grande parte, aí tem a grande chave do jogo, que é o 0-1, que é o último, vai lá e bate, e todo mundo decide sair do jogo. Logo no segundo episódio lá. O que acontece logo depois? Volta o quê na cabeça daquelas pessoas? Todos eles que foram soltos, todos eles que voltaram para a vida normal, que cancelaram o jogo, foram para a vida real deles, voltaram para as dívidas, voltaram para as dores, voltaram para aquela condição miserável. Todos eles receberam um cartão de volta e voltaram a jogar. O que acontece com o pecador que se arrepende? Ele sente o amor de Cristo, mas ele, no meio da caminhada dele, ele enfraquece. Ele consegue ter a condição de salvo, ele entende a salvação, mas ele negocia. Ele não se submete ao que Deus tem para apresentar. E a gente volta para a nossa realidade, sai daquela condição. Eu estou colocando o jogo como uma analogia mesmo de uma prisão. Você consegue sair da prisão do pecado, que é esse jogo, você volta para a tua vida para poder mudar tudo que estava errado na tua vida, para poder pedir perdão para aqueles que você estava devendo, para poder acertar as contas com quem, a condição que você tem de acertar a conta com quem você deve acertar, só que você não se submete, você não acha que não tem poder para isso. Só que em Cristo Jesus, como uma nova criatura, você se abre para uma nova condição com as pessoas. Se você quer liberar perdão sobre alguém, mas a outra pessoa não quer o teu perdão, você libere o perdão sobre a vida daquela pessoa, mas não carregue esse peso sobre você. Eu ouço várias histórias, a gente em gabinete, às vezes conversando com alguém, o que a gente descobre no final de lá de trás é que tem uma mágoa com o que o pai falou quando era adolescente, com o que o irmão mais velho falou quando você tinha 12 anos de idade. Os adolescentes, então, é a fase mais delicada que tem, porque é a fase onde estão ouvindo muitas palavras de afirmação, mas muitas palavras de condenação também. Você, na tua idade, você está ouvindo que você não vai dar em nada. Isso é a frase, talvez, que muitos aqui já ouviram. Você vai ter um casamento quebrado. Essa semana nós estávamos num lugar, né, Raquel, que um jovem estava assim, a gente estava reunido com um grupo de pessoas, e nós ouvimos o garoto... Qual foi a frase que ele falou mesmo? Até o pai, na hora, falou, o seu avô falava isso. Eu sou azarento. Ele usou essa frase. Um garoto, assim, a gente estava pertinho, assim, ó, tudo no mesmo lugar, assim, né? Aí ele falou assim, pai, eu sou azarento mesmo. Aí, na hora, a reação do pai foi fantástica. Ele olhou assim, o seu avô falava isso? Sabe o que aconteceu com o seu avô? E a gente não sabia da história. Quando nós ouvimos, foi um choque. O seu avô teve um acidente de carro, foi o único que morreu dentro das as 4 pessoas que estavam no carro. Porque ele falava isso o tempo todo. Na hora, e realmente, a pessoa que contou para a gente é uma pessoa extremamente espiritual. E na hora eu liguei, eu falei, realmente, cancela essa palavra aí, cara.
Às vezes você carrega essa condição. Você sai daquele lugar que estava te condenando, você tinha a possibilidade de morrer, você vai lá, cancela, apertando o botão verde para eu não quero participar mais desse jogo aí de morte. Aí você sai, volta para a tua vida, só que você volta para fazer as mesmas coisas. A série mostra isso. Sabe o que a série está contando ali? Por isso que eu achei muito interessante. Você tem uma oportunidade de consertar tudo na sua vida quando você não tem aquele dinheiro que estava lá. E você tem a oportunidade de ir nas pessoas para poder retratar, pedir perdão, pedir desculpa. Talvez você ir atrás de alguém que te magoou e você falar bem para ela, só que você não faz. E aí o que acontece? Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia, eu vou lá para o jogo de novo. Lá estava melhor. Eu vou tentar ganhar aquele dinheiro, que aí eu vou voltar com mais condição. Gente, o que está precisando para mim e para você é nos aperfeiçoarmos em Cristo, sermos corajosos de falar as verdades. Mas vamos lá. Passa o slide que está com ponto 1 para mim, por favor. Olha só o texto. O texto fala para nós ali que nós estamos espiritualmente mortos. Essa condição, ela é uma condição que o texto fala, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, antigamente, vocês eram espiritualmente mortos. Vocês já foram mortos porque vocês não tinham a Cristo, mas agora vocês têm a Ele. Gente, a palavra que eu estou dando hoje é de encorajamento a você. Eu quero que você descubra quem você é, o teu potencial. A maior crise da igreja hoje é a falta de identidade da juventude, porque nós o quê? Copiamos todo mundo, mas não encontramos a nossa origem no Senhor. Eu tenho várias referências, mas essas referências não sou eu. Eu pego até qualidades das pessoas, eu acho interessante o que os outros falam, mas eu não tenho que copiar o jeito que o outro é, o bigode do outro, o jeito que ele mexe com a mão. Não tem isso, vocês nunca vão me ver como o apóstolo Joel. Não tem como, não é para eu copiá-lo. Eu vou extrair o que é bom e o ensino que ele tem para mim. Só que nós estamos sendo o quê? Pessoas que estamos copiando a vida dos outros. Nós estamos sendo notas falsas numa mala de dinheiro. Porque é um lugar que tem valor. E a gente acaba tendo, eu não estou generalizando, eu quero que você avalie se você realmente não fica dando, mas e eu não vou ser, ontem eu brinquei com eles, né? Mas eu não vou ser cópia de Jesus? Eu falei, você está tirando o que Jesus tem de melhor para te ensinar. Ah, mas Jesus foi pleno em tudo, então aí busca a plenitude dele. Só que nós estamos buscando a plenitude de Jesus? Parece que todos os dias a coisa piora. Parece que a nossa condição vai piorando, e isso vai nos dando o quê? Espiritualmente nós vamos morrendo a cada dia. Só que aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, antes vocês eram espiritualmente mortos, mas vocês eram mortos no Senhor. Agora vocês têm que morrer para a carne e viver no Espírito. Gente, quando você começa a ler as Escrituras e você começa a perguntar para Deus na palavra, Senhor, o que é viver espiritualmente e não na carne? A primeira coisa que o Senhor vai confrontar você é na área em que você cai todos os dias. Ele vai mostrar a tua fraqueza. Ele mostra para você. Ou melhor, você expõe a tua fraqueza para Ele. E aí o apóstolo Paulo diz aqui brilhantemente, numa frase, antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos pecados, e porque eram não judeus e não tinham a lei. O que ele está tentando dizer aqui, na época, aqui a Escritura está sendo escrita, né? A Bíblia está sendo escrita aqui. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo a história, está escrevendo a palavra de Deus. Então aqui a referência que eles tinham era o livro dos judeus. Eram as leis, Deuteronômio, Levítico, ele tinha ali as leis, os rolos da Torá. Então aqui ele está dizendo assim, até então vocês gentios não tinham acesso às leis do Senhor, vocês não tinham os escritos de Moisés, mas agora vocês têm a condição de aprender da palavra, e a palavra sendo aprendida, vocês vão matando o pecado na vida de vocês, por meio de quê? Perdoando os seus pecados, os seus delitos. Gente, o que eu quero tentar falar para você é que nós não precisamos morrer diariamente em questões de endividamento espiritual. Jovens, vocês não precisam viver uma condição de quem é devedor por causa do pecado, mas lute o suficiente para que ele seja exterminado da sua vida, para que você possa avançar para um outro nível de conhecimento do Senhor. Esse é o grande segredo que eu e você precisamos buscar. Isso é o que a gente precisa submeter todos os dias, matar a carne. É difícil, não é?
mas tem que lutar. Agora, como eu vou vencer a carne se todos os dias eu vou de encontro a quem me oferece a carne? A carne está cara, gente. Uma analogia só, tá? Mas a carne está cara. Para que você vai se submeter a ela? Pensa um pouquinho. No round 6, é curioso as histórias, porque cada prova vão se revelando pessoas. Tem um personagem que foi a que mais me chamou a atenção, que talvez seja a que mais dá motivo de... Eu não coloquei a foto dela, infelizmente. Que eu estava lendo lá depois, ela é uma gangster, né? O gangster é o rapaz da tatuagem, de uma cobra no pescoço lá, o personagem do filme, e tem uma mulher, que ela sempre aparece como uma louca do negócio. Quem assistiu a série aqui? Então você sabe de qual personagem eu estou falando. Aquela mulher que sempre aparece lá, desesperada, gritando, negociando dos dois lados. Ela vai no grupo dos bonzinhos, depois ela vai lá no grupo dos cara mal, aí ela fica lá, vira amante do cara mal, aí começa a negociar as coisas, ela vai... Aí tem uma cena que é fantástica, que ela fica sozinha, ninguém aceita ela em grupo nenhum. Isso dá uma aula de discipulado. Aquela pessoa que vai na igreja e tem todos os grupos estão fechadinhos, aquela pessoa está tentando ir no grupo do Lucas Almeida, não consegue entrar, porque a galera, um potencial de intelectual muito alto, aí vai lá no Patrick, não, é uma galera que tem olhos claros, só anda com a galera de olhos claros, aí vai lá da Larissa, não, ali a galera que foi muito, assim, elitizada na mídia, aí vai andar com a galera lá do Lucas, lá não, é só ruivo, aí a galera aí não consegue entrar nos grupos, vai no do teatro é panela fechadíssima, você não entra mesmo, aí o Joãozinho não deixa, bloqueia ali e tal, nem segue nas redes sociais, vai acontecendo aquelas coisas ali, aí tem uma cena na série que aquela mulher é o jogo da unidade, né? Acho que era pro cabo de guerra, preparando pro cabo de guerra, não é isso? Quem assistiu a série aí? É isso mesmo, meu assistente? Beleza, né? Tá lembrado da cena? Beleza, isso aí. Ele deu uma cochiladinha ali na hora, mas tá tranquilo. Aí tem a cena do que todo mundo, e ela fica sozinha. Os grupos todos se formam, duplas, se formam as duplas, e ela fica sozinha. É dupla mesmo. É da bolinha de gude, muito boa, assistiram mesmo. É a cena da bolinha de gude. E aí, gente, o que acontece ali? Aquela mulher fica sozinha. Aquela personagem, para mim, é um personagem na série que representa muito bem, e ali, lógico, é um oposto, eu só estou tentando te trazer uma ilustração, daquela pessoa que às vezes vem para um lugar como esse e está tentando ser sociável. Olha, eu vivi tanta coisa lá fora que agora aqui eu encontrei uma segurança em vocês. É o que ela tenta ali naquele desespero, que ela é uma louca. Mas ela tenta, a ponto de, como é um funil, olha, presta atenção, né? Você vai fazendo as analogias psicológicas do personagem. Ela está ali, no começo da série, ela tenta se enturmar com os grupos, aí não consegue, depois ela vai para um grupo específico, depois daquele grupo específico ela vai para uma pessoa só, que é o cara que ela se relaciona, como se torna a mulher do cara, e ali fica aquele espaço vago, aquela pergunta que fica assim: existe pessoa que ela é 100% recusada de todo e qualquer grupo? Foi a pergunta que eu fiz. Será que existe uma pessoa como essa mulher, que ela é recusada em todos os grupos sociais? Será que essa pessoa tem uma marca tão forte sobre ela, que o perdão não pode vir sobre ela? Será que alguém aqui é tão mal, ou tão ruim, ou vive algo, que você não pode ser, você se condena nos lugares onde você chega? Você carrega consigo mesmo uma marca em que você mesmo se rejeita para as pessoas? Ou você tem uma marca em você que você é rejeitado em qualquer grupo que você vai? Aquela mulher, o personagem dela é esse. É aquela pessoa que chega nos lugares e ela tem uma marca nela que ela mesmo se rejeita. Tem muito crente, ou tem muitas pessoas que se passam por isso e carregam a marca de que eu sou pecador e eu não tenho perdão de ninguém na minha vida. Deus não vai me perdoar, minha família não vai me perdoar, meus irmãos não vão me perdoar, meus amigos não vão me perdoar, as pessoas que eu convivi não vão me perdoar. E você vive o quê? Sempre tem uma cena lá, você vai lembrar também, não sei se você lembra, que ela tem uma fala que ela cita o passado dela. É a única hora que ela tem uma referência do que ela foi no passado. E ali mostra que nós, às vezes, trazemos coisas do nosso passado, colocamos no nosso presente, bloqueamos o futuro de encontrar com Jesus. Tem muita gente aqui que tem a oportunidade de ter uma experiência linda com o Senhor,
mas é bloqueado. Qual é a forma de bloquear hoje? Pessoas começam a empurrar você para experiências, sendo que a pessoa tem uma... Gente, cada um tem uma experiência diferente com o Senhor. Eu não posso te dar a minha experiência para você vivê-la. Não tem como. A sua experiência com Deus é sua, a minha é a minha. Eu posso orientar as pessoas a se aproximarem do Senhor por meio da palavra, mas falar que a minha experiência, a sua, vai ser igual à minha, eu estou sendo Deus onde eu não deveria ser. Eu estou tentando ser Jesus onde eu não deveria ser. Uma coisa que eu vou até pedir aqui na Rampa Church, que vocês não façam de hipótese nenhuma forçar a barra para que outras pessoas tenham uma experiência com Deus, sendo que nem você a tem. Porque isso nós estamos fazendo o quê? Virando pessoas espiritualmente mortas e levando outras a morrer do mesmo jeito. Tem muito jovem aqui que já foi fervoroso nesse altar, já foi fervoroso aí, mas agora quer levar outros a morrer também. Mas não consegue atingir o fervor e não consegue levar outras pessoas ao fervor. E acha que está levando ao fervor. Não seja aquela coreana maluca daquela série. Até porque a morte dela é muito trágica. Outro sinal. Na hora dela morrer, o sacrifício dela, que ela estava lá naquele jogo da ponte de vidro, quem não viu me perdoa, já que você não vai ver mesmo, ela abraçou o cara e levou o cara junto. Boa! Eu sabia, eu dei a pausa para você chegar e falar. Você quase demorou, quase que eu completei a frase aqui. Beleza, isso aí. E aí, gente, a parte mais curiosa disso foi justamente o cara que tinha a marca da cobra, né? Olha que curioso. Pegou aí, né? Cuidado com a marca da cobra, hein? Como é que é? É laço? É laço que ele falou? É laço, hein? É laço, é cobra. Ponto 2. Vou fazer 3 pontos, tá? Ponto 2. Ponto 2. Dívidas anuladas. Essa foi a parte que eu mais gostei no texto, Colossenses. Gente, é muito bom saber... eu já ouvi uma história assim. Acho que foi, não sei se foi o apóstolo Joel que contou uma vez, que ele foi num restaurante. Muitos aqui têm essa história. Se você não passou por isso, cola comigo com a Raquel, que costuma acontecer isso. Você vai no restaurante, você já vai com aquele dinheirinho contadinho, você vai assim, hoje eu vou comer R$200. Vou comer aqui, depois vou para uma sobremesa lá fora, e ainda tem que dar um dinheirinho para guardar para o outro dia, para pegar um cinema. Ainda mais que eu estou querendo ver o 007. Aí você vai lá, você vai num lugar. De repente, você vai pagar, está pago. Já aconteceu isso com você? Você ir num lugar e... Não, Senhor, eu libero sobre a vida da sua filha. Recebe aí, Senhor. Eu sei, Senhor, o Senhor já falou comigo, eles têm que ser dizimistas fiéis, eu sei. Eu sei, Senhor, que eles têm que ser dizimistas fiéis. Eu pago, com certeza. Pago, vamos lá hoje. Está todo mundo pago na NESH. Mas eu vou pedir algo em troca, hein? Dívidas pagas, gente. Eu não sei se você já teve essa sensação. Eu não vou fazer a pergunta aqui. A pergunta que eu coloquei, até anotei ali. Pergunte quem tem dívidas. Misericórdia, eu até arrisquei. Pulei essa parte, tá, Júnior? Fica tranquilo. Não, porque ele não tem, ele já falou comigo. Eu sou um cara extremamente resolvido financeiramente. Quer aprender sobre, está dando curso sobre gestão financeira. Qual o valor? R$3.000, né? 4.000 aumentou? A minha comissão aumentou, né, com a propaganda. Beleza. Então, gente, pensa um pouquinho. Vou fazer uma pergunta diferente aqui. Quantos menores de 18 anos tem aqui? Levanta a mão, deixa eu ver só a mão, menor de 18 anos, que tem vergonha, porque tem menos de 18 anos. Dos menores de 18 anos que levantaram a mão, quem aqui, não é a dívida do seu pai ou da sua mãe ou de alguém, mas quem de vocês, menor de 18 anos, já tem uma dívida acumulada em alguma coisa? Ô, Caio, você, Caio, já tem conta de quê? Comprou o PlayStation, seu pai mandou você pagar sozinho. É isso? Você já tem conta mesmo, sua assim? Dívida, tá devendo quem? O cara do... Hã? Tá devendo um amigo? Misericórdia, hein, gente?
Conselho para a igreja: cuidado com os amigos que você tem feito. Aprenda com o Caio aí. Eu lembro de um culto aqui uma vez, acho que foi no 2º ano da rampa, se eu não me engano. E tinha um jovem sentado aqui na fileira aqui da frente, essa lateral aqui, onde está na frente do Lucas Almeida. E estava tendo um mover, não sei o que estava acontecendo na hora. E eu sentei do lado ali, eu vi que ele estava ali, cabeça baixa e tal, e alguém estava ministrando e eu sentei do lado dele, e a gente começou a conversar. E ele contou a história dele muito rápido para mim. Mas e era um garoto, acho que tinha 17 para 18 ou 19 anos, não lembro. E depois nunca mais, engraçado, a gente não se encontrou frequentemente depois mais. Mas ele estava contando a história que o pai dele tinha uma empresa muito grande, e eles tiveram um tempo de muita riqueza mesmo, pessoas que foram abastadas financeiramente. E no dia que a gente estava conversando, ele estava me contando, foi no final de um culto, acho que o Jonathan que tinha me apresentado para ele. E o garoto veio na igreja, queria conhecer, e ele me apresentou e foi contar a história dele. Eu perguntei para ele: qual é a tua história? Ele falou assim: olha, minha família foi uma família muito rica em Volta Redonda. E hoje a minha família perdeu tudo, entrou em falência, e a dívida que a minha família tem está no meu nome. As coisas da empresa do meu pai, todas elas estavam no meu nome. Quando eu tinha 12, 13 anos de idade, foi passada para o meu nome. Hoje, com 18 anos, eu sou uma das pessoas mais endividadas em Volta Redonda, que era questão, eu acho que era uma coisa de imóveis e tudo mais, e era uma dívida altíssima. Você lembra da história desse garoto? Eu achei que tinha contado para você. E hoje eu estava lembrando, fazendo esses slides, eu lembrei na hora da história desse menino. E eu fiquei pensando comigo assim, se nós tivéssemos o poder, lógico que a gente não tem, de poder chegar para um garoto que nem começou a vida ainda, talvez alguns de vocês aqui que nem começaram a vida ainda, o Caio que nem começou a vida ainda, já está devendo um amigo. Mas alguns de vocês que estão aqui, saber que não tem condição de pagar as dívidas. Que você tem uma dívida alta ou pequena, o que for, mas que você já é uma pessoa que tem um rótulo de endividado. Endividado realmente é quando você divide uma parcela, você divide algo que você deve a alguém. Você deve uma quantia financeira em que você já se condena por isso. A Bíblia fala para nós a palavra de condenação. É quando você não encontra condição de acertar com algo. E aí a Bíblia ensina que o único que é capaz de nos dar a liberdade de liquidar as nossas dívidas é Jesus na cruz do Calvário. Por que para nós é tão difícil de exterminar a condição de condenados ao inferno? Porque enquanto a gente não vê, parece que enquanto não passa pela experiência, a gente não sabe se existe ou não. Mas se a palavra nos dá uma garantia de que Jesus já levou as nossas dívidas na cruz, Jesus já cancelou qualquer escrito de dívida que o diabo possa tentar colocar na minha vida e na sua vida. Por que nós não conseguimos compreender o poder que tem a palavra em Colossenses, no capítulo 2, dizendo que suas dívidas foram totalmente anuladas, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer, nós não obedecemos mais dessa forma, ele acabou com essa conta pregando-as na cruz. Jesus indo à cruz do Calvário nos deu a liberdade de não termos mais dívidas ou ser condenados pelo diabo apontar o dedo na tua cara, te dizendo que você é isso ou aquilo. Para de se menosprezar diante do Deus que já fez isso, colocar o Filho dele na cruz por você. Mas isso parece mais uma analogia, isso parece mais uma história. Faz a prova, gente. Tem que fazer a prova. Eu já falei isso aqui N vezes. Não é prova, não é testar Deus. Ou se você quiser, teste. Mas se submeta a obedecê-lo. Porque a gente quer fazer teste, mas a gente não quer submeter o que ele tem para mim e para você. Se ele falar para você assim, se você falar para ele: Senhor, mas o meu pecado é pornografia, o meu pecado é eu me prostituir, o meu pecado é eu adulterar, eu tenho aquela condição, eu não tenho força, eu fico me submetendo aos prazeres da carne, eu tenho o desejo o tempo todo de me entregar para alguém, aí eu fico vendo aquelas imagens lá, e eu me toco, eu faço várias coisas, mas você já colocou a condição para Deus, de que você quer se livrar realmente disso? Porque se você está num estado de acomodação, dificilmente esse perdão de Deus, essa dívida paga na cruz, ela chega até você.
Essa tem que ser a minha compreensão e a sua. O jogo está aí. Basta você anular, ou basta você falar, eu continuo. A luz vermelha eu continuo vivendo essa vida que eu quero, que eu estou tendo. Agora, a luz verde, ou o contrário, que eu não sei agora, não lembro, é você bater ali e falar assim, eu quero cancelar essa ação na minha vida. Porque a tua palavra, Senhor, está dizendo que as minhas dívidas, todas elas foram pregadas na cruz. Sabe o que você tem que ir embora daqui? Lembrando hoje, que uma palavra de cunho espiritual, ela nunca vai a você de uma forma natural. Eu não estou aqui falando para você que é com dinheiro, ou é com que você vai pagar alguma coisa, mas é você submeter a tua vida ao Senhor e servi-lo do jeito que Ele quer que você sirva. A palavra está dizendo aí, depois você lê com calma. É você não mais viver essa morte espiritual, mas precisa obedecer não mais à lei, mas obedecer ao Deus que perdoa pecados. Pode ser que se fosse outro falando com você, talvez alguém de confiança em você, poderia se tornar mais fácil. Mas a palavra de Deus não é fácil. Ela tem que ser obedecida e submetida. Qual que é o round 6? Vamos lá. Não tem slide mais, tá? Pode deixar o ponto 3 para um outro momento de uma aula. Quer o terceiro ponto? É simples, põe o terceiro ponto. O papel da cruz e o preço do sangue. Está aí, está no texto. Jesus já foi para a cruz do Calvário, o papel da cruz é que levasse para nós todas as nossas dívidas, e o preço do sangue foi que Jesus derramou o sangue dele por mim e por você. Quando eu vi essa cena na série, que bom que eu achei essa foto, essa cena é a primeira pessoa que morre na série. Você está assistindo um monte de coisa, tem umas brigas lá no começo, mas quando vai para esse campo aberto, em que todos estão lá no batatinha frita, 1, 2, 3, que tem que virar estátua, senão a boneca vai lá e os atiradores que estão posicionados, eles matam todo mundo lá, quem se mexer um pouquinho leva um tiro. Essa cena é a primeira cena onde esse terror que essa mulher está nos olhos é que a pessoa que está na frente dela acaba de levar um tiro, e o sangue jorra nela, e ela faz aquele espanto de que eu estou suja de sangue de outra pessoa. Sabe por que eu peguei essa cena? Todos nós estamos sujos com o sangue de Jesus. Só que a Bíblia não fala que você está sujo. O que a Bíblia fala? Nós estamos lavados pelo sangue de Jesus. Pegou? Então é um sangue que não te causa repulsa, não te causa nojo, mas tem que te causar necessidade. Todos os dias, eu quero me lavar no sangue de Jesus. Se o Senhor subiu aquela cruz, Senhor, para pagar as minhas dívidas de pecado, eu agora tenho a necessidade de ser lavado pelo teu sangue todos os dias. Eu preciso lembrar que o teu sangue foi derramado por mim. Há uma cena, talvez de um dos maiores filmes que eu já vi na minha vida. Hoje eu estou citando filmes. Ben-Hur. Segunda versão, 1950 e alguma coisa. Charlton Heston, o ator fazendo Ben-Hur. A cena final, Ben-Hur levando a mãe e a irmã que estão leprosas, reprovadas pela sociedade romana da época e judaica da época. Ele pega a mãe e a irmã, junto com um surdo-mudo que ajuda ele na casa dele, pega a mãe e a irmã, que estavam num leprosário longe da cidade, sabendo que o Nazareno ia ser crucificado, ele resolve levar a mãe e a irmã para verem a crucificação daquele que tinha uma mensagem, que Ben-Hur já estava convertido em Cristo. E ele quer levar a mãe e a irmã para poder fugir dos soldados romanos e leva elas para uma gruta. Não está na Bíblia essa história, tá? Mas é uma história fantástica que você tem que ver isso no cinema ou na tua casa lá. Ele coloca a mãe e a irmã dentro de uma caverna, o céu fica em trevas, Jesus acaba de ser crucificado, e aí a cena do Robert Wise, que eu acho que é o diretor, se eu não me engano agora o nome do diretor, tem aquela cena fantástica. A chuva, um temporal descendo, aí dando aqueles relâmpagos, está tudo muito escuro, ele está dentro da caverna com a mãe e a irmã. Eu tinha que ter essa cena para passar para vocês hoje, era até a cena de filme que eu ia passar aqui hoje. E aí está lá aquela cena de piscar, aí aquela luz forte, os trovões rolando, aí
toda vez que trovejava, mostrava a cruz lá no fundo. E ele com a mãe dele, só que não mostrava o rosto das duas, né? Elas com lepra, e mostrava só aqueles flashes do rosto delas, todo cheio de lepra, todo sujo da doença. E de repente mostra o sangue descendo no córrego, numa valeta com água de chuva. E a água está descendo e de repente a água começa a ficar vermelha, que é o sangue da cruz de Jesus descendo e entrando dentro, fazendo escorrendo a água dentro da caverna onde a mãe e a irmã estão. De repente um relâmpago muito forte faz aquele som na cena do cinema, né? Buh! Aí ele olha para a irmã e para a mãe e elas estão assim, eu não tenho mais nada no meu rosto. De repente, quando ele chega perto, aí clareia na cena dentro da caverna, e a mãe e a irmã totalmente curadas pelo sangue que desceu na água da chuva. Aquela cena ali mostra muito a minha e a sua experiência. A experiência de um sangue que não é um sangue que condena você, mas foi um sangue que foi para a cruz para trazer liberdade para mim e para você. A sua geração tem que abrir mão dos jogos mortais que vocês estão vivendo nessa geração. Jesus passou por 6 rounds. Está lá em 2 Timóteo, capítulo... Deixa eu abrir aqui para não te dar a referência errada. 3 Timóteo, no capítulo 16. 1 Timóteo 3,16. Tem como colocar o texto bíblico na tela? Tem, Luquinha? Tem, Leozinho? Não, né? Dá para colocar? Coloca para mim, só para eu fazer essa leitura. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu quero concluir a palavra com esse texto. Isso, deixa aí. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Nessa versão aqui, sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte. Qual que é a verdade? Round 1. Aquele que foi manifestado na carne. Jesus veio em carne, se manifestou como eu e você. Veio como forma humana. Round 1. Round 2. Foi justificado em espírito. Ele teve a justificação, ele veio em carne, mas se manifestou em carne, mas a sua justiça foi espiritual. Round 3, contemplado por anjos, os anjos afirmaram a sua vinda. Round 4, pregado entre os gentios, ou seja, foi escrito e foi revelado pela palavra entre aqueles que não conheciam a sua verdade. Os gentios são os não crentes, os gentios são os não judeus, os gentios são aqueles que ainda não conheciam a manifestação do poder de Deus, mas foi pregado, ou seja, a palavra tem que ser levada àqueles que são gentios. Round 5, crido no mundo, o mundo creu que ele esteve entre nós. E round 6 e último, que ainda há de se cumprir no nosso meio, recebido na glória eterna. E essa parte é a melhor, porque eu e você vamos fazer parte do round 6. Você pegou? Então hoje que o sangue de Jesus cubra você, mas que você lembre dos 6 rounds. Eu gosto muito da canção do Cirilo, né? Aquele que foi manifestado na carne. Ele canta esse texto aqui. Canta esse texto. Bíblia cantada. Literalmente, versículo por versículo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Passe pelo round 6. Mas não é assistir a série da Netflix. É você compreender o poder do Evangelho. Nesse primeiro, um versículo apenas, está aqui toda a história de Jesus. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, e o round 6, recebido na glória.